voltando à questão dos transportes, não é? Nós temos aqui, e vamos sempre, diria eu, falar muito de Luanda, nem vou precisar argumentar. Acho que é fácil falar sobre Luanda, não precisa de argumentar muito. As pessoas conhecem o contexto. E falando um bocado das políticas, e aqui o que nos traz hoje é falar um bocado sobre os vulneráveis, daquelas políticas públicas que afetam diretamente os vulneráveis, né? Uma ou duas, e uma delas tem que ver com a tarifa. Né? Se nós temos como base de conversa a renda, né? É importante olharmos para a tarifa, ou seja, é onde o vulnerável, aquelas pessoas com uma renda mais controlada, por assim dizer, vão gastar parte dessa renda. E aqui, em relação às tarifas, é curioso que há um movimento positivo, na minha perspectiva, de proteger, se quisermos, determinadas classes de vulneráveis, né? O que é importante. Depois, a implementação dessa política é que, pronto, deixa a desejar em algum momento. Se nós olharmos, o Estado criou em 2022 a Empresa Nacional de Bilhética Integrada, que tem a responsabilidade de gerir o Sistema Nacional de Bilhética Integrada. Não é? Ou seja, uma empresa do setor empresarial público, não é uma empresa pública, mas uma empresa com domínio público, tem, dentre muitas responsabilidades, por exemplo, fazer a gestão do processo da emissão dos passos sociais, dos passos de transportes. Porque o que se pretende é que o sistema migre, o sistema digitalizado, né? Ou seja, daqui a algum momento, quando isso tudo correr bem, eliminar o pagamento em dinheiro e garantir também que a questão dos subsídios que são pagos às operadoras aderentes ao projeto seja feita de forma justa, porque nós sabemos que o que tem acontecido até então é um sistema confuso de pagamento, onde não se consegue aferir a qualidade e o nível de serviço prestado, não é? E com a introdução dessa empresa, que se pretende é que se pague exatamente pelo serviço que se prestou. Nesse sentido, criaram-se vários passos, né, que eles chamam tem pelo menos dois tipos de passos. E aqui é importante também que esse passe prevê a integração modal, ou seja, é um passo que vai servir para os autocarros, eventualmente para os comboios e, quiçá, para os catamarãs. Ou seja, Acho que essa é a parte mais difícil, a integração modal. Esse é um dos grandes desafios. Porque primeiro tens é que cadastrar. Se vocês tiverem reparado, acho que há um tempo esta parte, e não sei o que é que aconteceu depois com esse programa, houve uma intenção massiva de cadastramento de nada classe, por assim dizer, para adesão aos espaços sociais. Mas acho que não surtiu o efeito desejado, infelizmente. Mas nesse sentido, essa discriminação positiva, em que o Estado percebe que há classes que precisam de apoio, de subsidiação das tarifas, e identificou, por exemplo, os estudantes, né? Por exemplo, aqui tem o passo social jovem, depois tem o passo social prioritário em termos de antigos combatentes, terceira idade e aquelas pessoas que têm necessidades especiais. Depois cada um deles tem, diria eu, uma tipologia de passos. Uns têm passos bonificados, outros têm passos, diria eu, de graça. Mas depois o grande problema, não é? É que, e é onde existe a contradição na minha perspectiva, é perceber que o sistema de transportes públicos, na sua gênese tradicional, em que nós temos o autocarro como principal meio, né? O autocarro aqui não só a empresa pública, e falando de Luanda especificamente, que é a TACU, mas depois os operadores privados também que participam, alguns aderiram ao projeto, porque depois eles pagam, recebem pelo serviço prestado, em modos de subsídio. Não é aquele sistema que transporta, por assim dizer, a maior parte das pessoas. Não é o sistema de eleição. Não é. Ou seja, o projeto poderá ter algum sucesso quando e se a política for mais abrangente para os táxis coletivos. E mais, táxis coletivos, aqui no caso candongueiros, e as mototáxis. Se nós olharmos para a compreensão do sistema, que é na primeira milha, que é na última milha, o autocarro fica ali meio que perdido.
Peço desculpa, sei que eu não estou a conseguir me conter. Alegra, Eu não terminei. então, é para colocar isso no raciocínio exatamente onde estás a ir, né? Eu disse que é melhor aproveitar para ver se encaixa nessa equação. Que são vulneráveis. Os culpapatas. Como é que é? Aquela moto, o avô chegou. Então, faz favor, nos ajuda também a compreender como é que nessa questão da intermodalidade, né? Não. Esses, e digo isso, pronto, meu a brincar, mas são fundamentais para aquela ligação mais interna. Há sítios. São essenciais. Há sítios. E pronto, peço desculpa, estou a repetir que a questão do Zango. No Zango, tu vês, ao ponto, não sei se é paragem de táxi, mas aquele ponto onde ficam as motas, tu vês centenas de motos à espera de passageiros. E o circuito interno é feito por eles. Na maior parte das vezes que as pessoas realizam. Os vulneráveis, eu não posso ignorar esses indivíduos que fazem esse tipo de serviço, e quando é uma mudança de política pública, esse segmento não pode ser desprezado. Não sei como é que será feito, mas me parece que são fundamentais para a equação. E o avô chegou. Na equação, não só entra como o indivíduo que vai levar o indivíduo, mas vai levar o indivíduo e carga, que é uma outra componente. Eu, eventualmente, no comboio, no autocarro, no barco, nos catamarãs, etc., no nosso contexto, eu consigo ter sempre a minha carga. No culpa-pata, com mais dificuldade, mas no avô chegou, eventualmente, com maior facilidade. Como é que, portanto, esses indivíduos, penso que para determinadas áreas desse território da província de Luanda, nas demais, e aqui... O plano diretor dos transportes e infraestruturas rodoviárias, podemos olhar, na minha perspectiva, peca exatamente por não ser tão abrangente na identificação dos players. Eu não sei o que é que se passou. Porque ele fala dos autocarros, fala dos comboios, fala dos catamarãs, fala de todos os subsetores, mas em algum momento ignora, entre aspas, a importância e a relevância dos cupapatas, dos avós chegous e de outros que alimentam o sistema. Pronto, a informalidade é generalizada, mas que alimentam o sistema. O plano, por exemplo, reconhece a necessidade de nós regularizarmos, né? Tornarmos formais a questão dos candongueiros. Eles não parece que haja alternativa. Por mais que se queira limitar, e isso só vai acontecer num cenário perfeito em que você tenha em funcionamento um transporte de massas efetivo. E na minha perspectiva isso acontece com o comboio, depois com os autocarros e a intermodalidade a funcionar. E temos a vantagem, por exemplo, nas províncias costeiras em investir no transporte marítimo, né? E não sei se aí seriam tão viáveis para os vulneráveis, porque o nosso foco são os vulneráveis, não é? E aqui o transporte terrestre diria eu, é o meio de eleição, é o sistema de eleição. Mas ignora e o Rubem refere bem, essa variável mais do que importante, porque são eles hoje que alimentam o sistema, a rede. Pior do que isso, mais do que alimentar a rede principal, eles fazem parte da rede principal também, que é um perigo, digo desde já. Que é isso que temos que evitar a todo custo, que culpa-patas e avós chegous partilhem a infraestrutura da rede principal. Quem conduz nessa cidade percebe bem o que eu estou a dizer. Mas depois, lá está. A questão da tarifa, como eu referia no início, é importante porque é ali onde, entre aspas, dói mais ao vulnerável. Porque é onde ele vai sentir o custo do investimento ou o custo da despesa que ele tem. E é uma despesa fixa. Ou seja, acontece o que acontecer, ele vai ter que usar aquele recurso, a receita que ele tem do seu trabalho nos deslocamentos. E é aí onde eu acho que nós podemos melhorar, e se olharmos única e exclusivamente para os números que a Tecula apresenta, não é? Os números, diria eu, operacionais, vamos perceber, por um lado, que há naturalmente um déficit de equipamento, de meios para atender a procura, isto é mais do que evidente, mas também percebemos que os custos de operação não são mantidos pelas receitas da venda de bilhetes. Não são. Ou seja, olhando dessa perspectiva,
meio com o aumento da tarifa, né? E aí é uma questão de volume e de escala, é verdade, né? Não tem um impacto muito grande. É mais uma operação de chá. Não tem um impacto relevante na estrutura de custo. Para falar da Tucul, dos outros operadores, não tive acesso aos números, não me posso pronunciar. Não é? Não tem esse impacto relevante que se possa querer fazer parecer. Olhas para a estrutura de custos da Tucul e os dados que existem disponíveis são de 2023, do relatório de contas da Tucul. Em 2023, a Tucul teve custos operacionais de 17 mil milhões de kwanzas e teve receitas de 16 mil milhões de kwanzas. Quem olha assim diz, não, porque ali um déficit de mais ou menos 1.000 milhões de kwanzas, mas se calhar com uma outra medida podemos, não é? Não, podemos melhorar e transformar isso. Mas depois vamos olhar para a estrutura da receita da Tucul. Vais perceber que de receitas de venda de bilhetes, de transportes urbanos, que é o que nós estamos aqui a referir, porque a Tucul também faz interprovinciais, intermunicipais. Estamos a falar dessa receita de venda de bilhetes, valem 3 mil milhões de kwanzas. Ou seja, em um ano a Tucul, de vender bilhetes da tarifa, arrecadou 3 mil milhões de kwanzas. Agora façam a conta. Eu tenho um custo de 17 mil milhões de kwanzas e tenho uma receita de tarifas de 3 mil milhões de kwanzas. O meu problema não está na tarifa. Para eu ter um superávit tarifário, eu ia ter que aumentar a tarifa para níveis insuportáveis. Ou seja, o que acontece aqui eu fiz aqui algumas contas, a taxa de cobertura, né, que é o que eu consigo arrecadar só de venda de bilhetes, né, sem subsídios, porque a Tucul recebe subsídios, tal como as outras operadoras, né? Tem a questão dos subsídios. Do que eu vendo, ou do que a Tucul vende de bilhetes, em 2023, estamos a falar de números de 2023, eu arrecadei pouco mais de 3 mil milhões de kwanzas. Isso representa, dentro do custo que eu tenho, menos de 18%. Percebem? A minha estrutura de custo é 17 mil milhões de kwanzas. Eu arrecado só de vender bilhetes 3 mil milhões de kwanzas. Representa, nessa relação da operação, menos de 18%. Ou seja, o meu problema não é da tarifa. No caso da Tucul, porque a Tucul, nesse sentido, vive de subsídios. Quer subsídios tarifários, quer subsídios de investimento. É só olhar para o número de autocarros que o Estado compra e depois destina a Tucul, para a Tucul operar. Então, aqui, eventualmente, talvez, aqui, mais uma vez, tendo em conta o princípio de discriminação positiva, olhamos para a tarifa. Se o meu problema não é tarifa, não é, ou seja, eu não ganho dinheiro com as tarifas, a minha operação não depende das tarifas. Podemos estudar um modelo em que, ok, não é tarifa zero, mas é uma tarifa que permita eu arrecadar alguma coisa e por via de uma espécie de compensação cruzada, ou seja, eu retirei os subsídios dos combustíveis, por via dessa compensação cruzada, eu vou subsidiar a tarifa, o que vai permitir que eu consiga controlar os mais vulneráveis, eventualmente, para determinadas classes que eu vou querer subsidiar, o custo da tarifa. E não vamos precisar de ter uma tarifa tão alta. E aí vamos atrair. E ao mesmo tempo, como eu compensei nos combustíveis, pego esse valor. E estamos a falar de 3 mil milhões, estamos a falar eventualmente de 4 milhões de dólares ano. Eu estive a ver, o Estado vai poupar com a subida, com a retirada dos subsídios dos combustíveis, mais ou menos 700 milhões de dólares por ano. É um valor relevante. Aliás, a ideia de retirada dos subsídios, e temos que entender, por mais antipopular que seja, ganha força e faz sentido que se eu exatamente compensar nessa medida, né, os outros setores, quer de infraestruturas, quer de educação, quer de saúde. Aí faz sentido. Então acho que há aqui margem de manobras para que, enquanto política pública tarifária nesse sentido, nós consigamos retirar dos subsídios, compensar na tarifa. Porque a Tucul não sobrevive com as tarifas. O problema da Tucul não é vender bilhetes. E aí conseguirmos sim prestar um melhor serviço. Isso vai funcionar em pleno quando nós diversificarmos a oferta dos modais.
Não nos enganemos, porque não vai resolver só com autocarros, não vai resolver só com os candongueiros. Ok? Então é um dado importante de olharmos para os números e perceber que a tua operação não depende da venda de bilhetes. Então não pode estar condicionado ao aumento da tarifa. Pode estar condicionado ao tipo de aspectos, financiamento que o Estado faz e entendo que deva fazer e continua a fazer para que a TQ possa prestar um serviço público de excelência, útil. E, do outro lado, os vulneráveis não sintam tanto o peso, diria eu, desse aumento dos combustíveis, porque é possível ter aqui uma margem de manobra. Vamos imaginar que a tarifa fosse zero, nesses termos, assim, simplistas, né? A tarifa é zero, o Estado ia compensar, para além da subsidiação, né? Mais 5 milhões de dólares ano a Tecul, porque é o valor que a Tecul tem arrecada. Yeah. Yeah. Não é? Nessa perspectiva, e não estamos a falar de tarifa zero, porque as pessoas podem, né, até para termos noção que é necessário pagar pelos serviços, mas temos que pagar em proporção àquilo que nós ganhamos. E a tal justiça social aqui seria alcançada. Então há uma margem e aqui a nossa sugestão é que se estude esse modelo, né, de subsidiação à tarifa, para que os mais vulneráveis tenham diria, algum conforto, alguma folga no seu orçamento, no que diz respeito depois aqui no dispêndio com os custos dos transportes. Isso implicaria perceber a renda e todo o modelo matemático, né, econômico, ter isto como base, né? Sim, mas de alguma maneira o Estado já percebeu isso. Por isso é que ele cria os passos sociais. E nos passos sociais há, por exemplo, viagem bonificada a 50%. Exemplo, se hoje agora a tarifa está 200 kwanzas, né? 200 kwanzas, subiu para 200 kwanzas do autocarro. Ele diz, não, até 60 viagens vais pagar 100. É possível fazermos isso, mais uma vez, porque o custo operacional, o custo para tu operares, para a tua atividade ter lugar, não depende da venda de bilhetes. Essa é uma variável, Só que aqui, diria que, entre aspas, insignificante da tua equação. só que aqui há um elemento que me parece que, né, esse exercício é positivo. Mas também dizem os dados, e acabaste de fazê-lo, o problema é que estamos a olhar, no caso, a Atapu, né? Seria, portanto, digamos assim, como transporte urbano da província de Luanda, aquele que deveria atender os vulneráveis, uma vez que tem todo esse suporte público. Só que a área de cobertura da TECU, o tempo de viagem da TECU, ou seja, mesmo que, né, coloquemos eles baixem tarifa zero e etc., a situação não passa. Sim, não, mas entende, eu acho que eu referi no início, que a TECU sozinho, aliás, qualquer sistema isolado não resolve o problema. Não é, a questão não é essa. Eu entendo o que estás a dizer. E atenção, mesmo os outros operadores que fazem parte do Sistema Nacional de Bilhete Integrado, que depois tem que haver uma espécie de adesão ao sistema. Por exemplo, para eu fazer a compensação tarifária, a subsidiação, tens de fazer parte do sistema. Por quê? Porque eu tenho que controlar o número de passageiros que tu transportaste, o número de quilómetros que tu percorreste. Isto envolve todo um conjunto quer de tecnologia, quer de equipamentos, para controlar e monitorar a eficácia do uso do sistema. Porque é um bocado que nós queremos. Eu vou pagar pelo serviço que tu prestaste. Os operadores privados também ganham. Ganham porque a tarifa é subsidiada. Aqui, eventualmente, o que eu estou a defender é que a subsidiação aumenta, ou seja, muda de mão. Se eu estava no momento a subsidiar o combustível, e aí é injusto. Injusto por quê? Porque os mais vulneráveis não têm meios próprios. Vocês estavam a pagar uma externalidade negativa que eles não tinham como decidir. Em detrimento daqueles, numa classe mais pequena, um número mais reduzido de pessoas que utilizava o benefício do subsídio do combustível. Ou seja, eu vou retirar essa mais-valia e vou meio que num benefício cruzado, vou transferir para o subsídio da tarifa. Ao invés de eu subsidiar o combustível, vou subsidiar, até porque é menos, a tarifa. E isso vai atrair primeiro, vai promover a melhoria do serviço prestado e vai atrair de algum momento, porque depois há concessões de carreiras e tudo mais, vai atrair o operador privado. E temos que amar também aqui, para complementar e viabilizar o sistema, o canongueiro.
Yeah. Ocupa pátio. Ou seja, o sistema tem que funcionar de maneira integrada. E se fizermos contas, vamos fazer contas. Se nós vamos poupar 700 milhões nos combustíveis, vamos fazer contas. Desses 700 milhões, quanto é que nós podemos subsidiar a tarifa? Até o ponto de equilíbrio, e esse é o que nós queremos chegar, o ponto de equilíbrio é que nós temos uma panóplia de serviços, né, de transporte público, em que o subsídio vai reduzir, porque eu tenho opções. E depois é uma questão concorrencial, quem presta o melhor serviço. E mais, assim, há um ponto prévio que tem que ser estabelecido aqui, que é a questão, e as cidades são importantes nisso, a questão da criação do emprego, do aumento da renda. Porque não há subsídio que aguente quando tu tens, diria eu, salários ou remunerações muito baixas. Isso, acho que isso parece-me que é óbvio. Ou seja, a nossa luta também tem que ser em melhorar, em aumentar o número de empregos e melhorar a qualidade desse tipo de empregos para que as pessoas depois... e depois tens outro problema. A questão da migração, do transporte privado para o transporte público. Tem que acontecer em algum momento. Porque senão o sistema não funciona. Eu li em algum sítio em que se defendia que... ouvi que ia-se melhorar a questão do congestionamento quando isso se retirasse, por exemplo, os canongueiros. Mas isso é um falso problema. Aliás, é uma falsa concepção. Por muitas razões, dentre as quais um autocarro ocupa muito mais espaço que um canongueiro. E em volume, transporta menos pessoas. Exato. Sim, durante o período de tempo, um taxista, porque é mais rápido, é mais ágil, vai transportar sempre mais gente. É só ver os números. Nós estamos a falar da Catuculo, em 2023, transportou um pouco mais de 63 milhões de passageiros. Em média, cada passageiro não fez mais de 5 km dentro do autocarro. Deu uma volta na esquina. Foi aonde esse passageiro? Eu olhei para os outros, calma aí, esse passageiro foi passear no autocarro? O quê? Yeah. Mas, Kilton, eu estou aqui a pensar com os meus botões. Pá. É um exercício. Primeiro, formalizar a atividade. Para você garantir isso, um controle e tanto. Rubem, desculpa, deixa só cortar, acho que é uma informação importante. Há um regulamento dentro do conjunto de normas que o setor de transportes tem. Há um que é da concessão e depois também de licenciamento e tudo mais. Ele diz uma coisa curiosa: reparte responsabilidades, né? E uma delas é que ele diz que o operador tem que ter sistemas tipo de GPS para controlar, tem que ter uma sala de operação para controlar, de monitoramento e tudo mais. Entende? Porque depois eu tenho que garantir, enquanto regulador ou quem vai fiscalizar a tua atividade, que você, nessa perspectiva de integrar, por exemplo, os canongueiros no Sistema Nacional de Bilhética Integrada, né, para depois se eu estou a subsidiar, eu tenho que te pagar em função do serviço que você prestou. Para eu ter o controle exato de quantos passageiros porque você vai eliminar o dinheiro físico. Eu vou controlar que o fulano utilizou o teu canongueiro porque o meu ticket é eletrônico. Eu vou lá, na central acionou que o Miguel, depois daquilo aí, né, está cadastrado, o Miguel usou o táxi do Rubem e andou de X, porque quando sai também. Porque depois há um outro momento em que se pretende, por exemplo, alterar o modelo de tarifas, por exemplo, por zonas. Tu estamos aqui e vais para o centro é uma zona definida como uma zona, sei lá, cara e tudo mais. Só por estás a entrar no centro, a tarifa é maior, por exemplo. Né? Existe isso, modelo, porque nós temos agora, excetuando o expresso, transporte expresso, porque acho que a tarifa já é diferente, mas temos uma espécie de tarifa única, né? Até X quilómetros a tarifa é aquela, que não muda. Depois dessa distância percorrida, a tarifa meio que renova-se, né? Pagas outra vez. Pronto, depois temos o fenômeno das rotas curtas, isso é outra questão. Aliás, até para combater isso, é necessário que haja essa integração tecnológica e digital, tá sabendo? É um processo, mas sem essa formalização daqueles que realmente são a espinha dorsal dos transportes no nosso país, que são os canongueiros, pronto, temos ali um vácuo muito difícil de preencher. Pronto, agora já para entrarmos na reta final, ficaste de falar de uma iniciativa que as pessoas podem ter e que está mais voltada
há um mindset também, né? Tu verdade. gostas muito dessa palavra mindset. Ainda tens de explicar o que é isso, mindset. Em inglês. Temos que parecer assim que somos muito viajados, essas coisas. Mas é verdade, nós discutimos e com alguma razão, e porque estamos num processo, no nosso caso, um tanto quanto embrionário, a questão da infraestrutura. É verdade. Porque para existir opções tem que existir disponibilidade. A disponibilidade é aferida com a infraestrutura. Vamos falar de comboio, tem que ter infraestrutura de comboio. Carris, estações e tudo mais. Estamos a falar de estradas, tem que ter essa infraestrutura. Estações e tudo mais. Mas há um momento, e isso tem que ser em paralelo, vai ter um momento, acho que vamos falar da questão da política. Há uma política que nós ainda não abordamos, que tem a ver, que aliás isso não tem muito a ver com, vamos abordar num outro episódio, a política de estacionamento. E perceber como é que ela depois afeta todo o conjunto, todo o ecossistema. Mas dizia que, em algum momento, algumas ações são comportamentais, ou algumas decisões, ou alguns resultados resultam de um comportamento que nós temos. Nós somos 4. Os mais comportados. Nós somos 4. E cada um de nós tem um veículo. E vivemos em pontos diferentes da cidade. Encontramos-nos aqui. Até o terceiro episódio. Terceiro, acho que foi isso. Cada um de nós vinha para aqui com o seu carro. Veio por questão da agenda. Não. Tu tens a tua argumentação, tu tens a tua explicação. Mas cada um de nós vinha aqui com o seu carro. Eram 4 carros parados lá fora. Com uma taxa de ocupação. Uma taxa de ocupação no limite último. Ou seja, uma pessoa por carro. O carro se movimentasse, se fosse um carro autônomo. Mas entenda. Calma. Não vamos conseguir Cada um de utilizar. nós vinha com seu carro. Taxa de ocupação, uma pessoa por veículo. Eram 4 carros. Eu nem vou falar da emissão de gases, porque ninguém quer saber disso. Isso para nós é um mal menor, O infelizmente. grave está nas forças rudimentares. Não, Avelino. A grande questão é que nós mudamos de comportamento. Há 2 episódios que eu vou buscar o Rubem e vou buscar o Miguel. Tiramos Muito obrigado. Muito tiramos 2 carros da via. Às vezes é tão simples quanto isso. Em algumas latitudes, isso é uma política pública. Não é a vontade do Kilson e dar uma boleia ao Rubem ou ao Miguel. Não, o Estado percebe assim, mas vocês até vão para o mesmo sítio. Por que não usam um carro? Tem aqui a municipalidade, vai dispensar esse carro, esse autocarro, que vai apanhar no ponto X, a hora X. Vai deixá-los no destino. E o inverso, o percurso inverso também é feito. Vocês não têm noção como é que isso muda logo. Até muda, os custos, muda e altera a tua maneira de preservar o meio, altera a tua estrutura de custos, porque tu vais ter manutenções mais distanciadas no tempo. E mais importante, vais partilhar de um espaço com pessoas, vais partilhar experiências e vais permitir que a estrada, entre aspas, tenha menos congestionamento. E mais, se quisermos, e aí a política pública entra, quisermos incentivar esse tipo de comportamento, as pessoas têm uma espécie de um perk, de uma espécie de uma regalia. E é possível só com esse tipo de políticas, diria são soft policies, né? Mas Falando de redimensionamento de mais infraestrutura rodoviária de acesso. não de necessariamente. conectividade. Não. Entenda, Acho pelo o número contrário. de via que temos e não se A justifica questão, por o nosso exemplo. problema é que, pensando que vamos aumentar, já estava a fugir do microfone, vamos aumentar o número de infraestruturas, vai melhorar a circulação. É mentira. Em função da demanda, arquiteto Kilson. É Não é por aí, indutor do não, uso. não. Avelino, isso está Não, estudado, está ainda comprovado. estudado, permita-me que Espera, a própria deixa eu terminar, já engenharia vai vai falar. mencionar isso. Não. Isso não é absoluto. Quanto mais tu... Não faça isso. Não, Avelino, isso é sério. Não é absoluto. E você pode observar os exemplos das cidades americanas. Quanto mais infraestrutura tu tiveres, Os americanos exageram. os americanos são car-driven, tipo, é carro. E tem um conjunto de infraestrutura e o engarrafamento não diminuiu, antes pelo contrário. O que eu estou a defender é que nós temos que pensar holisticamente. E não é uma solução infraestrutural que vai resolver o problema, antes pelo contrário. Se nós, por exemplo, formos funcionários da mesma empresa e entendermos que temos horários, direi eu, flexíveis, em que eu tenho uma hora para entrar, outra hora para sair. Eu, enquanto gestor, percebo, ok, o Kilson, o Miguel e o Rubem trabalham aqui, vêm aqui nos mesmos dias, no mesmo horário. Eu vou introduzir o carpooling, por exemplo.
até que é um carro que vocês vão partilhar. Tem, e mais, eu vou dizer, estás a ver, estás a partilhar o carro, tu tens daqui no final do mês 10 mil kwanzas. Não vale a pena pensar Dos que incentivos. o utilizador do carro privado não vai sair do carro privado se não perceber alguma vantagem nisso. É isso que eu estou a tentar explicar. E nós demos esse exemplo, mais do que falarmos, nós falamos muito. Eu disse, não, vamos testar isso. Eu fiz isso involuntário, vocês não perceberam. Eu disse, Percebeu mesmo, já chamaste a atenção. vamos testar. E funciona. E funciona. E podemos fazer mais. Para não pesar ao Kilson. Um dia é o Kilson, outro dia é o Ruben. O Miguel não dá porque o Miguel está no meio do caminho. Mas Será mais podemos difícil para fazer ele. isso, será mais difícil para ele. É contraproducente. Porque ele é contraproducente, porque ele está fora né, do circuito. Mas é esse tipo de soluções que nós... E repara uma coisa, Avelino, estamos a falar de uma cidade densamente povoada, com muitos constrangimentos. Em cidades menores, cidades secundárias, em que a população dessa cidade, isso funciona, ia funcionar muito melhor É ainda. exatamente nessa dimensão que eu queria trazer aqui a minha fala, na medida em que não devemos transpor a solução de Luanda para outras latitudes, não é? E queria dar o exemplo da província do Namibe, eventualmente... Mas, Avelino, ainda bem. A Essas província do soluções, Namibe tem uma claro que não se vantagem. usa carro, vocês saem de ponta a ponta Mas olha só, não se usa carro por quê? Porque tu tens uma coisa Cidade que de 15 ainda... minutos. Não, mas é verdade. Não, mas ainda. Porque, na minha perspectiva, estamos a cometer um erro nessas cidades menos povoadas de distanciar os novos investimentos. É só olhar para onde é que foi colocada a centralidade. Tu não vais lá a pé. E era evitável isso. Íamos na altura Porque nós discutimos... da Amélia. Isso acontece porque quando tu olhas para os transportes, pelo menos os transportes, dissociado do uso da terra, do uso do solo, é o que acontece. E aqui uma nota importante para terminar. Dos instrumentos que eu tive a ver em relação a isso, acho que o único que faz essa referência, essa coabitação necessária entre o plano, o uso de solos e os transportes, é o PDG, que reconhece a necessidade inadiável, imprescindível, de olharmos para o uso dos solos. É simples, eu estou aqui, para onde é que eu quero ir? Como é que eu quero ir? Como é que eu vou? É fundamental, porque senão depois temos esses planos de melhoria e tudo mais. Acho que falamos aqui do plano de melhoria da mobilidade de Luanda. Emergências. Depois sim, depois são mais ações pontuais que depois não resolvem o problema como um todo.